Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre esse cara aqui que destruiu a sua carreira. Na verdade, ele nem sequer construiu, porque ele é um impostor. Quem conhece esse canal aqui já sabe mais ou menos o que eu vou falar, só que esse caso foi bem legal porque serviu pra gente poder refletir e, na verdade, toda a comunidade musical está discutindo isso, então eu quero aproveitar aqui para conversar com vocês que são inscritos desse canal e alguns já sabem mais ou menos o que eu vou falar, mas tem algumas atualizações que podem ser feitas a partir desse caso. Bom, o que acontece? Esse cara foi cancelado. Por quê? Porque a comunidade musical se protegeu. Ele cruzou uma linha ali, ele fez uma coisa que não podia ser feita, e eu vou explicar exatamente o que é, mas a galera falou, ó, daqui não, velho. E aí todos os músicos se pronunciaram, as marcas cancelaram os patrocínios, e, enfim, foi um grande escândalo. Enfim, ele cometeu vários erros, na minha opinião, mas é uma coisa que eu já tenho falado aqui sobre esse formato, que é muito comum no Instagram, principalmente, mas também tem no YouTube, que é o quê? Gente dublando, gente fazendo performance fake, gente construindo reputação e carreira baseado numa coisa que ela não é capaz de fazer, sabe? É falso. Imagina que você tá vendo um vídeo e de repente você descobre que na verdade não sou eu tocando, é uma inteligência artificial que tá fingindo ser muito melhor do que eu consigo ser, sabe? Então o que eu fiz aqui no meu canal? Eu fiz um manifesto há um tempo atrás que era contra edição. E eu falava, quando eu fizer um vídeo que vai ser editado, eu vou pôr aqui, ó, tá editado, pra vocês saberem. E quando não tiver escrito nada, é porque sou eu tocando ali e o que der errado, deu errado mesmo, paciência. Pô, mas daí vai ficar pior o som, Tem gente que comentou no meu vídeo, Renato, mas eu só quero o produto mesmo, eu só quero saber de uma música perfeita e boa pra ouvir. Tá bom, mas falsa? Pode ser? Pode ser de mentira? E pode ser também um cara que não toca nem um décimo daquilo que ele tá falando que ele toca? Tudo bem pra você? Tranquilo? Então, é por isso que eu me pergunto, por que as pessoas caíram nisso, né? Eu lembro até que meu irmão me mandou esse vídeo na época. Ele mandou um vídeo do cara, daí eu respondi pra ele, cara, eu não curto muito esse formato. É que nem aquele batera que parece uma britadeira também, aquele estefário siberiano. Sabe, tipo... Cara, aquilo foi gravado antes e o cara depois ele toca em cima, sabe? Não tô querendo dizer que os caras são ruins. Mas assim, é uma simulação. Tanto é que esses caras nunca tocam ao vivo. E aí que tá. Qual é o tipo de músico que eu gosto, né? Tô falando aqui, gosto pessoal. Eu gosto do Victor Wooten. Quantos vídeos do Victor Wooten você já viu ele dublando? Quantos vídeos você viu que o Victor Wooten gravou o áudio antes e aí depois ele foi lá e fez uma performance em cima? Quantos vídeos do Marcus Miller ele tá dublando? Quantos vídeos do Jaco Pastorius ele tá dublando? Certo? Aquele baixista, o Adrien Friot, um baixista francês, que toca pra caramba. Quantos vídeos dele dublando? Sabe, vídeo do Pipoquinha dublando. Você vê vídeo dele que ele gravou um solo antes e depois ele só vai lá e finge. Você não vai ver esses caras fazendo isso, porque esses caras são músicos de verdade, sabe? Mas o outro é músico de mentira? De certa forma é, porque uma coisa é você tocar nota por nota ali na gravação, editar tudo, e aí depois fazer um negócio perfeito, um negócio muito rápido, um negócio muito possível de fazer. Porque tem muita diferença você fazer um negócio que você gravou nota por nota, editou tudo, colou tudo, fez lá, ficou perfeito, pra você simular um negócio, sabe? E tem banda que faz edição? Tem bastante banda que faz edição, banda que eu gosto. Por exemplo, discutindo sobre esse tema, eu descobri que o Led Zeppelin fez um monte de edição nos vídeos deles. Eu lembro que eu vi parte do Dream Theater, que era editada no DVD, sabe? O baixista, ele tocava umas partes que daí você via, tinha uma Basscam, assim, no DVD extra, você via umas notas meio erradas, assim. Só que daí quando você via junto com a música, tava perfeito. Quer dizer o quê? Alguém em algum momento editou. Mas não quer dizer que esses caras são ruins, eles editaram só pra ficar perfeito, só pra ficar legal, mas esses caras ensaiam, eles tocam junto, eles fazem show, fazem turnê. Se você for ver o show deles, eles vão tocar exatamente o que tá no disco. Vai ter um errinho ou outro? Vai, né? Porque faz parte da performance. E isso é maravilhoso, imagina. Você vai num show do DT, você vai ver um erro que só vai ter naquele dia. Você vai ver uma nota mascada que no outro dia não vai ter mais. Aquele dia foi especial, porque foi um dia de verdade, foi um dia que aconteceu. Então é diferente de um músico que tá criando uma carreira falsa baseada num negócio que ele não é capaz de fazer. Então o que eu achei engraçado, né? De um tempo pra cá surgiu esses caras tipo Dave, tem o Charles Berthold também, eu vou falar mal porque é gringo, ninguém vai ver meu canal mesmo. E enfim, tem um monte, tem esse da batera, tem os caras da guitarra, tudo. E o que eles fazem? Cara, eles gravam antes e depois eles dublam. Tudo bem, são músicos bons? Não são ruins. Não são caras que você fala assim, não, esse cara nem sequer consegue tocar. Consegue, tanto é que ele consegue depois... Ele consegue tanto gravar um negócio, né?
que é difícil, depois ele consegue dublar, então ele é um bom músico. Mas assim, ele tá fazendo um trabalho que é melhor do que o do Victor Wooten. Você acha que esse cara é melhor que o Victor Wooten? Você acha mesmo? Né? Tipo, esse Giacomo Turma mesmo na guitarra, ele fazendo uns negócios que ele toca mais limpo que o George Benson. Ele toca, a palhetada dele é melhor do que a do Kurt Rosenwinkel. Você fala assim, cara, peraí, né, velho? Peraí, você é o quê? Melhor do que o melhor do mundo? Né? E aí fica nisso. Só que a galera consome, a galera não tá nem aí. Por quê? O público desaprendeu a ouvir música. As pessoas não sabem mais ouvir uma música de 3, 4 minutos, uma música de 10 minutos. Só ouvir a música. Tipo, põe a música. Só música mesmo, tá, galera? Tem que até explicar, né? Sabe o que é uma música? Só música, assim. Você vai ficar olhando pra parede e ouvindo música. Você não tá andando na esteira ouvindo música, caminhando na rua, lavando louça ouvindo música. Não é nada ouvindo música. É só ouvir, assim. Você para, olha pra parede ouvindo, prestando atenção. Quem aqui faz isso? Ninguém mais faz. Todo mundo desaprendeu, sabe? A gente emburreceu, de certa forma, nesse sentido, por causa das redes sociais. A música, ela tem que ter o quê? Um vídeo. Porque daí é o vídeo que tem a música. Ah, não, a música ela serve pra relaxar. Então você vai pôr a música pra meditar. É uma música pra alguma coisa. E agora a música só pra música. Eu lembro de uma época que eu ouvia música, eu era criança. Eu pegava um CD, colocava lá e ouvia. Sabe? A gente sabia fazer isso. Hoje em dia a gente não sabe mais. Então o que acontece é o seguinte, a rede social matou o improviso. Porque você simplesmente não pode mais fazer esse formato. Por exemplo, eu gosto muito de improvisar. Só que você vai fazer um vídeo no Instagram, você vai começar com uma notinha, vai fazendo uma nuance, você vai construir... a pessoa já sai do seu vídeo. Você tem que começar com o quê? Todo vídeo no Instagram tem que ter um gancho logo no começo. Nos primeiros 2 segundos já tem que ter uma coisa muito atrativa ali, que é pra pessoa já curtir, pra pessoa já se inscrever. Já. Então você tem que pôr o quê? Uma bunda logo de cara, né? Tipo o quê? Você tem que já ser uma frase muito fritada, rápida, pra atrair. Então o improviso hoje em dia é praticamente impossível de você fazer nas redes. E as pessoas simplesmente não conseguem mais ter a paciência para... Mano, vamos ver um solo de 3 minutos que começa devagar, vai construindo, e aí ele chega lá... Não, já tem que começar, não chega lá já, tem que começar assim. E qual foi o crime que esse cara cometeu? Porque eu lembro que eu era criança, eu fui ficando em choque em descobrir as coisas da música. Por exemplo, eu descobri que o clipe era uma dublagem. A banda não estava na floresta tocando, eles gravaram o áudio antes e depois foram lá, apenas fizeram uma performance em vídeo para poder gravar o videoclipe. Tá bom, então eles gravaram os instrumentos todos juntos? Também não, gravou primeiro a bateria, depois o baixo, então foi gravado tudo separadamente, um por vez. Caramba, então é tudo falso, por que isso pode e o Giacomo Turra não pode? Tá bom, quais são as manipulações de áudio que você pode fazer e que você não pode fazer? Por exemplo, equalizador. Você pode equalizar uma orquestra? Não, porque o som que o cara aprendeu a tirar no violino ali, você tem que representar o mais fiel possível e apenas isso. Agora, você vai fazer uma mixagem de jazz, você pode equalizar? Pode equalizar um pouco, por exemplo, você pega o saxofone e dá uma equalizadinha para ele encaixar melhor na mix. Rock and roll, pode equalizar? Deve. Então você vai criar um som de bumbo, por exemplo, que nem existe na vida real, através de equalizador. Então você ouve o som da bateria acústico, ele não tem nada a ver com a bateria gravada, porque foi equalizado. O que é isso? São diferenças de estilos e o que você pode fazer em cada um deles. Compressor, você pode comprimir uma orquestra? Não. Você pode comprimir jazz? Um pouquinho sim, para ele encaixar na mixagem, também para você não precisar ouvir ele muito alto. Sim, pode equalizar um pouquinho, pode comprimir um pouquinho o jazz, fica bom. Rock você pode comprimir? Deve comprimir. Metal você deve comprimir? Deve comprimir o máximo possível. Enfim, é um estilo que permite muita compressão. É uma manipulação do áudio diferente para cada estilo, tá bom? Distorções, efeitos, coros, flanger, modulações, você pode colocar? Na orquestra, não. No jazz, não. E no rock, sim, deve colocar, fica bom. Ambiência, que é o quê? Reverb, delay. Você vai colocar na orquestra? Não, porque já tem a sala que eles estão tocando. Então, se eles estão tocando na Sala São Paulo, vai ter o reverb da Sala São Paulo. Agora, no jazz, você pode colocar um pouquinho? Pode pôr um pouquinho na batera, um pouquinho no piano, um pouquinho no baixo, assim, pra dar aquela molhadinha, mas bem sutil. Geralmente é um reverb quase inaudível. E tem também a sala que os músicos estão tocando, que às vezes está presente. No rock e no metal, deve-se colocar, principalmente na voz, um monte de delay, reverb, na guitarra você põe na caixa da bateria, você põe em tudo, às vezes põe reverb até no bumbo. Enfim, é um estilo mais artificial. Agora vamos falar de uma coisa mais agressiva, que é a seleção ou a edição de takes. O que é o take? É a tocada. Cada vez que você toca a música é um take.
Então você pode fazer o quê? Emendar um take com o outro. Por exemplo, a música ficou legal até metade e depois ficou ruim. Só que aí você toca ela de novo e aí você emenda uma com a outra, por exemplo. Ou então você tocou ela num dia, ela ficou boa um pedaço, outro dia não ficou. Então você vai fazer takes diferentes para daí você conseguir achar o melhor. Isso é permitido na orquestra? Bom, geralmente não, né? Eles fizeram um concerto ao vivo que foi gravado, gravou, não gravou, beleza. O máximo que pode ter é vários dias do mesmo concerto e aí você escolhe o dia que foi melhor. No jazz, mesma coisa. Você pode fazer vários takes da mesma música em estúdio até ela ficar legal. E aí, quando ficar legal, geralmente é muito difícil ficar legal para todos, né? A música que ficou bom pro batera, o baixo não ficou bom. Geralmente é muito difícil achar um take que todo mundo gostou. Então é um grande desafio. Ainda assim, mesmo você podendo fazer vários, é muito difícil você achar um que tá todo mundo tocando legal, todo mundo mandou bem e a vibe tá boa, a condução tá legal. E no rock, aí os takes são feitos com overdub, que é o próximo passo, que é o quê? Você gravou a batera, grava várias vezes até ela sair. Aí depois você vai gravar o baixo em cima, você pode gravar várias vezes até sair. Então pode ter vários takes de vários instrumentos sobrepostos. E aí você consegue o melhor da batera, o melhor do baixo, o melhor da guitarra, coisa que é praticamente impossível de você fazer no jazz. Então, aqui a gente entra num negócio mais agressivo ainda, que é o overdub. Existe overdub no jazz? Pode existir, por exemplo. Vamos supor que tem um pedaço do solo que ficou muito ruim. Muito ruim mesmo. Só que aquele take tá ótimo, todo mundo mandou bem. Você quer arrumar só uma notinha. Então você vai lá, pede pra regravar aquele pedacinho do solo. Pode fazer isso no jazz. Mas assim, aqui você já começa a pisar em ovos, tá ligado? Aqui já começa a entrar no mundo do crime do jazz. Porque você já tá fakeando a sua improvisação. E aí é um crime. Esse aí, por quê? No jazz prioriza-se a improvisação. Então se você tá falando que você tá improvisando, mas você não tá improvisando, já começa a ficar ruim. Agora, no rock, no metal, isso é liberado. Por quê? Não estão priorizando a improvisação. Você tá priorizando o quê? A performance. Você quer ver o quê? A qualidade técnica, né? Olha só que legal, a gente achou aqui um ponto de divergência, né? Você fazer overdub no jazz não é tão bem visto. Porém, você fazer isso no rock, no metal, é 100% liberado. Porque o que você quer ali é realmente a performance. Você quer ver a qualidade do solo, do produto. Já no jazz você quer ver uma improvisação legítima. Uma coisa que foi feita ali naquele dia, naquela hora. Então se você souber que a pessoa tá falando que aquilo é improvisação, mas aquilo não é improvisação, pega mal. Então aqui a gente já tem um ponto de divergência entre os dois estilos. A gente começa a entender mais ou menos qual foi o crime que ele cometeu, né? Porque ele faz coisa que parece que é improvisada, certo? Não tem coisa que ele faz ali nos vídeos que parece que foi uma jam session. Tem um que eu acho que é o mais emblemático de todos. Ele pega e faz como se fosse loop station. Então ele grava o instrumento, pisa no pedal, grava o outro. Peraí, mas tá tudo gravado antes. E ele finge que é improvisação, mas na verdade o solo não é improvisado. Pior ainda, o solo é roubado. Aí cruzou todas as linhas, né? Foi aí que ele se deu mal, né? Então descobriram que os solos eram tirados de outras pessoas. Mas vamos lá, vamos ver mais recursos ainda. Por exemplo, se você editar o áudio, você colocar as notas no tempo. Então vamos supor, você gravou um negócio, você falou, essa nota aqui ficou fora do tempo. Vou dar uma arrumadinha, uma nota só. Tá, é uma edição. Pode fazer isso no jazz? Não é tão desejável, mas pode. Não é assim o pior dos crimes. Provavelmente você vai ter que arrastar muito pouco para arrumar. E é isso. Pode fazer isso no metal? Deve fazer isso no metal. Hoje em dia, imagina se eu ouvir Animals as Leaders e os caras falarem assim, não, a gente não editou nada, a gente nem clicou com o mouse, né? Não é possível. Então o metal atual deve ser editado. Porque faz parte até do estilo, né? Você vai ouvir Meshuggah sem edição? Não dá, né? Outro, Protest the Hero, como é que você vai ouvir aquilo sem edição, né? E aí a gente começa a ir para um negócio mais agressivo, que é o quê? A quantização. O que é quantização? Aqui é você editar todas as notas da música. Você vai no automático, você põe assim, ó, põe todos os bumbos no grid. Põe todas as notas que o baixista tocou no grid. Põe tudo no grid, que é mais ou menos isso que a gente ouve. Por exemplo, se você ouvir sertanejo, é tudo no grid. Se você ouvir Dirty Loops, é tudo no grid. Se você ouvir todos esses caras do Instagram, é tudo no grid. Não tem uma nota fora do tempo. Não tem uma nota que saiu, mas assim, 1/1000 de fora do tempo. Todas elas são no tempo. E não é que elas são no tempo porque o cara é preciso. Elas são matematicamente no tempo. Isso me incomoda quando eu ouço. Quando eu ouço um negócio que eu vejo que assim,
Não tem como alguém tocar isso. Ninguém toca desse jeito, sabe? O ser humano não é capaz de fazer isso. Ah, Renato, mas o cara estudar... Cara, se você der zoom infinito, sempre vai estar um pouquinho fora, sabe? Sempre vai estar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, um pouquinho... Ou então, às vezes, deu uma certa, mas aí a outra já tá... Isso faz parte do swing, faz parte do groove, faz parte da coisa. Não tô aqui justificando o cara que toca fora do tempo. Se o cara tem problema de ritmo, tem que arrumar, estudar com metrônomo, tudo mais. Agora... Você pegar uma gravação inteira e pôr automaticamente tudo no grid, percebe que isso é mais agressivo do que você pegar uma notinha ou outra? Ah, saiu um bumbo da... Pô, o batera tava lá, tava legal. Só que tem um bumbo que ficou meio podre. Se arruma? Beleza. Agora você pegar todos os bumbos, todos os chimbal, todas as peças, arrumar tudo no grid, tá ligado? Isso é uma outra coisa, é muito mais agressivo. Já começa a ficar mais falso. Ainda assim, é um negócio que pode fazer no pop, pode fazer no metal, pode fazer no sertanejo. No jazz, não pode. Não pode fazer isso no jazz. Tem uma que é muito boa, que chama Sound Replace, que é o quê? Você pega um som que tá na gravação, troca. Então você pega todas as caixas da bateria, por exemplo, o cara bateu meio peido assim, você vai lá, põe todas, uma caixa absurda. Você pode ouvir sertanejo, por exemplo, repara isso. Todas as caixas da bateria são idênticas. Ouve metal atual, por exemplo. Todas as caixas da bateria... Cara, parece que o cara pegou um som assim do teclado e pôs lá. E é exatamente isso que é. Só que é um som de uma puta bateria gravada, um negócio absurdo. E aí fica extremamente surreal. Mesma coisa vale pro bumbo. O cara fazendo aquele bumbo rápido. O cara gravou tudo meio peidando, tudo fora do tempo. Tudo meio impreciso e tudo meio irregular também, porque um pedal duplo sai um som diferente cada um. Aí o cara vai lá e troca por um som único. Fica parecendo uma metralhadora o negócio, tá ligado? Então sempre que você ouvir uma gravação que tipo parece uma metralhadora o negócio assim, provavelmente foi edição e sound replace. É a pessoa trocar o som que tava ali por um outro som e deixar tudo milimetricamente arrumado. E por que eu me incomodo com os vídeos dublando? Por causa do seguinte... É uma performance falsa. Pensa o seguinte, o cara tá no quarto, ele tá fingindo que ele tá gravando um negócio. Ele tá com o computador ali, ele dá o rec, como se fosse uma sessão de estúdio. Sessão de estúdio é pro cara pegar e tocar, não é pro cara dublar. Sabe? Dublar num clipe não tem problema, porque o clipe ele tem o quê? Tem um roteiro, ele tem uma história, ele tem figurino, ele tem locação, ele tem objeto, ele tem câmera... Pô, clipe é uma coisa muito legal, às vezes ele conta uma história, às vezes ele tem uma história que é um contraponto à letra, então a letra tá falando uma coisa, o clipe tá querendo dizer outra, ou então eles se complementam. É muito legal ver um clipe, é como se fosse um negócio cinematográfico, né? Então tudo bem ali o músico dublar naquela situação, porque não tem como se fazer uma performance numa condição dessa. Agora, o cara tá no quarto, velho, é só tocar, fio. Né? E ele ainda tá fingindo que ele tá tocando, que nem o cara colocar o loop station... Pô, existe a performance do loop station, é muito legal, é muito difícil. Se você pisar um pouquinho errado, fica fora do tempo, é difícil de fazer. Aí você pega, troca de instrumento, usa vários instrumentos com o loop station. Cara, você tem que ser muito bom pra fazer isso, velho. Você tem que ser muito pica, velho. Aí você vai lá e fala assim, não, ó, como eu sou fodão, aí o cara parece que ele é melhor que o... A hora que ele toca o baixo, ele é melhor que o Victor Wooten, a hora que ele pega a guitarra, ele é melhor que o George Benson. Daí o cara vai lá pra batera, pô, caramba, né? Só que... Foi tudo gravado antes, então é uma performance falsa, né? Isso aí, pra mim, já começa a entrar no nível de impostor mesmo. Tem um fator que é inadmissível, que é alterar a velocidade do vídeo. Esse aí, cara, qualquer músico, se você tá pensando em fazer isso em algum momento da sua vida, não faça, tá? Porque se descobrirem que você acelerou o vídeo, cara, isso pega muito mal na música. Ainda bem que isso pega mal, cara, porque é tipo doping, né? Imagina, você vai assistir a Olimpíada... Né, você descobre que os caras estão acelerando o vídeo da corrida. O cara corre em 3 segundos o negócio. Não, mas é acelerar. Você fala, não, mas tudo bem, o que importa é o resultado. Eu adorei ver o cara correndo muito rápido. Uma velocidade nunca vista. Tem gente que vai comentar isso, né? Sempre tem os caras, né? Olha, superaram todos os anos esse aqui, hein? Dobraram a velocidade do vídeo. Ou seja, isso aí não é aceitável. Pô, mas Renato, música não é competição. É sim. Música é competição. Tem gente que fala isso, mas é mentira, porque você não tá lidando com a materialidade dos fatos. A gente vive no capitalismo, sabe? Enquanto um músico ganha um view, o outro perdeu view.
Então as pessoas estão competindo por atenção, estão competindo por visualização, estão competindo por curtida, estão competindo para ver quem é mais rápido, estão competindo para ver quem tem mais seguidor. E isso aí afeta o ganha-pão das pessoas, velho. Então não adianta a gente fingir que não, música não é competição. É sim, é sim. E esse cara ele ganhou a competição roubando, basicamente. Então por isso que pegou mal, muita gente ficou revoltada, muita gente discutiu isso e eu acho que é legal. Eu tô colocando isso aqui pra você... Presta atenção no tipo de música que você ouve, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de ouvir Brad Mehldau, por exemplo, ouvir Wolfpack. Você vai ver as performances deles ao vivo, cara. Tem lá, outro dia eu tava tirando junto com um aluno. Pô, tem uma hora que dá uma corridinha, assim, sabe? Fica meio fora do tempo, assim, porque você vê que é ao vivo dos caras, sabe? Pode reparar meus discos. Eu tenho meu disco solo, que chama Renato Leite Trio, Kit Coach, gravado 100% ao vivo, todo mundo na mesma sala, sem edição. A única edição que a gente fez foi emendar um take no outro. Uma música. O resto tudo no pelo. Tem o disco que eu gravei com o Liciel. Também. Ali não tem, nem tem computador. Foi gravado tudo no rolo de fita. Os discos que eu gravei com o Lab, o máximo que a gente fez foi o quê? Pega uma notinha ou outra que saiu meio fora do tempo e dá uma arrumadinha assim, mas numa música ou outra coisa que tá incomodando muito. É tipo, no máximo uma edição, assim, 2 no disco inteiro. Então... Esse é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer, é o tipo de trabalho que eu gosto de escutar também. Porque eu gosto de ouvir, enfim, ver a música real acontecendo com os seus problemas, com as suas imperfeições e tudo mais. Eu gosto do Wolfpack porque tudo que eles gravaram no CD, eles tocam ao vivo. E provavelmente o CD foi gravado ao vivo também. Você vê que eles estão no estúdio e eles tocam, são caras que tocam. Eu gosto, por exemplo, sabe aquele Scary Pockets? São umas jam de música pop, assim, que os caras fazem na rua e tal, mas você vê que eles estão tocando. Tem um que eu gosto demais, que chama NPR Music, é um selo. É basicamente uma livraria que os caras põem os mix, assim. Cara, ali não tem edição nenhuma, não tem mixagem, não tem nada. Eles se mixando ao vivo, assim. É incrível, porque aquilo ali é música de verdade mesmo. Inclusive, se você quer ver se o artista que você gosta é bom, procura artista que eu gosto, NPR Music, por exemplo. Quer ver um que é engraçado? Polêmica aqui, hein? Eu fiquei na dúvida uma vez se a Taylor Swift é boa, tá ligado? Tive essa dúvida real mesmo, assim. Falei, será que ela é boa? Aí eu fui ver uns clipes, vi uns negócios legais e tal. Aí eu procurei Taylor Swift NPR. Daí eu vi, falei, médio. Sabe? Porque ali você vê o artista mesmo, exposto. Não tem nada, nenhum recurso tecnológico pra ajudar as pessoas. E é lindo, porque você vê que a galera é boa, velho. Você vê o quanto que a galera é boa mesmo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado quem ficou até o final. Até uma próxima. E é isso, de tanto comer enlatado, a hora que a gente foi comer um pratinho de comida, a gente achou sem sal, tá bom? Valeu, até mais.